Workshop Neemias. Deus é o arquiteto, você é o construtor. De 21 áreas, hoje eu vou ministrar 7 áreas de transformação de vida através do exemplo de Neemias, o copeiro do rei que se tornou governador de Jerusalém, reconstruindo a cidade, os muros, as portas em 52 dias. Eu sou o apóstolo Rafael, esse é o Café com AP, a live devocional para uma vida plena. Muito bem-vindo, vamos chegando. Vou mudando a minha conexão para uma melhor. Vamos lá, gente. Cadê seu café? O meu tá aqui. Clica no aviãozinho de papel e vai chamando alguém agora, em nome de Jesus. Olha, eu vou dar um tempinho para você chamar alguém. E outra coisa, você vai ter um tempinho aí também para baixar o e-book. Se é que você não o fez ainda, então você pode fazer, tá? Eu preparei um e-book para você, que é o Reconstruindo Sua Vida. Tá tudo ali detalhado para você, bem bonitinho, tá certo? Então, você vai poder baixar aí, tá no link da bio. Então, se você quiser correr no link da bio, dá uma clicadinha ali, né? E você pode ir lá no link da bio. Eu vou te mostrar, pronto, eu tava conseguindo a capinha dele aqui. Olha aí, ó, tá bonitão para você o e-book, onde eu falo de mapeamento de vida, resoluções de problemas e capacitação sobrenatural. Tá? O que eu vou ministrar hoje está nesse e-book de presente para você, no link da minha bio. Então, você pode ir lá, clicar, vai para o teu e-mail, você confirma e tudo beleza. Se você quiser fazer depois, fica à vontade. O importante é que está aí à sua disposição de presente para você. Quem está no Telegram do Café com AP recebeu o e-book antes da live hoje, né? Que é uma das vantagens de você fazer parte dessa comunidade maravilhosa aí do Café com AP, gente querida, gente abençoada. Amém? Vamos lá, ó. Eu vou aqui clicar no aviãozinho de papel, convidar meus amigos para tomar café comigo hoje, tá? Então, vamos chegando. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado pelo dom da vida, pelo amado Espírito Santo que não desiste de nós, não nos abandona. Obrigado, Senhor, pela tua superabundante misericórdia e graça capacitadora que nos leva a uma vida transformada de glória em glória, para vivermos o propósito eterno proposto pelo Senhor, que glorifica Jesus. Em nome de Jesus, toma esta live em tuas mãos. Eu proíbo toda e qualquer intervenção maligna. Em nome de Jesus, eu libero anjos agora, à direita e à esquerda de cada um que vai assistir essa live ao vivo ou depois, que o nosso ambiente onde estamos vivenciando essa live seja agora transformado num lugar secreto e que a tua mão de poder venha sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Está preparado? Pode dar um glória aí? Diz aí, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Bom, nessa live eu quero relembrar o que a gente viu durante a semana. Eu vou falar sobre mapeamento de vida em 7 áreas. Eu vou falar de resolução de problemas em 5 passos, até a capacitação sobrenatural. Amém? Nós vimos essa semana toda a história deste herói, que nos prova que Deus chama incapazes para realizar o impossível. Neemias reage às más notícias da maneira correta, indo para Deus com a sua tristeza de alma. E então ele, diante da sua tristeza de alma, ora por alguns meses e coloca diante de Deus
a notícia que ele recebeu. Ele coloca a notícia de que os lugares sagrados estavam destruídos, as portas, tudo aquilo que era importante para ele. Já vinha acontecendo um processo de restauração através de um outro herói chamado Zorobabel e Esdras. E Neemias foi essa chave poderosa que sela esse processo e encerra o contexto do Antigo Testamento. E ele então, em oração, recebe uma estratégia. E quando ele está diante do rei, por ser um copeiro do rei, o rei percebe a tristeza de alma, o questiona, e ele então revela o que estava atribulando seu coração. Nesse momento, o rei pergunta o que ele poderia fazer e Neemias traz então claramente o que ele precisa. Tenha em mente claramente o que você precisa. Neemias falou: eu preciso de recursos para reconstrução, eu preciso de cartas de autorização para ir e vir, eu preciso de proteção, eu preciso de recursos pessoais e eu preciso de pessoas para trabalhar. Ele foi específico, o rei respondeu a ele positivamente. Ele sai então na sua viagem, mas ele tem uma estratégia de guerra. Ele não conta para os trabalhadores como eles iriam trabalhar. Isso é impressionante, porque geralmente a gente fala de visão, de missão, de propósito, de valores, de uma série de coisas. Mas ele se cala por 3 dias. E nesses 3 dias ele faz um mapeamento de algumas áreas que eu falei numa das lives durante essa semana, que foi uma visão panorâmica, uma visão prévia da situação que se encontravam os muros, as portas e os detalhes da cidade. Ele segue uma outra estratégia poderosa. Ele vai falar com os anciãos. Anota isso. Essa estratégia é poderosa. A Bíblia nos fala, tem um versículo que diz assim: não removais os marcos antigos. Então o que acontece? Existem coisas que são pré-estabelecidas por Deus e pessoas antes de nós foram levantadas pelo Senhor para estabelecer estas coisas. E aí, o Senhor, enquanto eu estou falando isso, Ele está dizendo: eu estou entrando com provisão na tua vida. Não te preocupes, somente age, diz o Senhor. Aleluia. Uau. Ele foi falar com os anciãos. E Deus estabelece previamente coisas através de pessoas antes da gente. Por isso que é importante. Quando eu cheguei aqui há 5 anos de volta na Suíça, eu já tinha vivido aqui no final dos anos 90 e tinha ficado 17 anos fora da Europa. E quando eu voltei, eu fiz um caminho. Eu fui conhecendo, eu fui visitando cada líder, cada pastor que eu tive acesso na cidade. E fui falar principalmente com os pastores mais antigos. Por quê? Porque eles estavam aqui na minha ausência ou antes de mim. Então, eles estão vivendo a experiência, eles estão sentindo o que está acontecendo. Sabe, quando você chega, seja na sua vida ministerial, na sua vida profissional, procure os mais antigos, conversa, descobre o que aflige eles, descobre a experiência, a sabedoria dessas pessoas. Descobre também naquilo que eles estão parados, estacionados. Hoje eu vou falar de chamado, tá bom, Vivi? Fica aí até o final. Aí, Neemias fez isso. E Neemias usou de uma grande estratégia. Ele começou a levantar as pessoas da cidade estrategicamente em todo o capítulo 3, para cada um reformar diante da sua casa. E nós falamos disso, é a hora de você assumir a responsabilidade diante de você. Para de terceirizar a restauração da tua vida para A, B ou C. Cabe a nós. A Bíblia fala de que se queixa o homem dos seus próprios erros. Então, existem falhas, erros na nossa vida que nós nem percebemos, né?
Tem chamado, todo mundo tem chamado, Ivana. E hoje eu vou falar qual é o chamado comum de todo mundo. Depois que a gente descobre o chamado comum, a gente pode encontrar um chamado específico, né? Mas esse chamado comum, ele começa quando o Senhor diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Esse é o começo do chamado, que nos insere na vida cristã. Então, todo o planeta recebe um chamado. Alguns respondem a esse primeiro chamado, que é vinde a mim, não é verdade? Depois a gente aprende o ide de alguma maneira, né? Bom, gente, o que acontece? Neemias começa essa obra, se levantam 3 inimigos, Sambalate, Gesem e Tobias, que tentam primeiro dissuadi-lo, convidando ele para jantar, depois vem ridicularizando, depois vem realmente assim, diante dos outros, das autoridades, destruindo a imagem deles e depois os ameaçando, ao ponto de que Neemias e os demais não tinham tempo nem para trocar de roupa. E estavam terminando de construir um muro, com uma pá em uma das mãos e uma espada na outra mão. E com Neemias andando com alguém do lado dele, um homem com chofar, Toparaiação. O Senhor diz, é a voz profética que anuncia a necessidade de unidade. Porque a extensão da obra era grande e os trabalhadores não suficiente para estarem próximos. Mas, quando tocasse o chofar, eles deveriam se reunir. É o anúncio do Senhor dizendo para estarmos unidos. Aleluia. E nesse processo, esse é o enredo, essa é a história que envolve o livro de Neemias, né? E nessa ministração de hoje, o workshop Neemias, eu estou trazendo para vocês aqui uma parte, né, uma terça parte de um curso que eu ministro completo, né, e hoje eu quero liberar para vocês o e-book e essas 7 áreas que a gente vai abordar hoje aqui. Por quê? Primeiro, deixa eu te contar. A história desse workshop Neemias, ele começou quando a minha sogra, Ana Maria, né, mãe da Gláucia, ela precisava fazer um trabalho da faculdade teológica, lá do curso que ela estava fazendo, e então eu ajudei ela. E ela escolheu Neemias, e Deus já tinha me dado uma revelação durante os anos do meu ministério, através de outras pessoas e algumas coisas diretamente. Então, eu ajudei ela no trabalho e automaticamente surgiu um material para mim. Naquela ajuda, eu acabei desenvolvendo um material onde eu ministrei pessoalmente durante muito tempo em Porto Alegre. Então, assim nasceu, né, esse curso Neemias. E depois ele foi só desenvolvendo e ganhou a internet. Por que ele é importante? Gente, porque eu tenho uma coisa comigo. O meu nome no livro da vida é a salvação. É o mínimo. É o mínimo. Vai ser maravilhoso, é o que eu quero para a minha vida. Só que juntamente com isso eu quero qualidade de vida espiritual. Isso não significa que eu não vou ter lutas, mas significa que diante das lutas, através das lutas, eu vou viver tudo que Deus tem para mim. Essa é a minha busca constante de crescimento espiritual, mais de Deus. Tudo que Deus tem para mim, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Diz aí você, qual o tamanho da sua fome de Deus? Escreve aí. Eu quero mais de Deus. Quem quer mais de Deus pode escrever aí, eu quero mais de Deus. Então, eu entendi que existem 3 tipos de pessoas na humanidade. Tá? Existem os não salvos, são aqueles que precisam realmente entregar sua vida para Jesus. São depois aqueles que estão desviados fora e dentro da igreja, como a dracma perdida. Tem muita gente que está perdido dentro da igreja, enquanto outros estão perdidos fora. E tem gente que não importa onde esteja, ele floresce. Por quê?
Porque diante das adversidades, uau! Diante das adversidades, ele está ali, ela está ali buscando, dependendo. As lutas existem, as dificuldades existem, mas esse tipo de pessoa fala assim: eu quero mais de Deus. Aleluia. Então, eu fui buscando isso para a minha vida, recebendo de Deus e liberando sobre outros, como está acontecendo agora. Porque eu entendi o seguinte, que essa ministração que vem da parte de Deus, ela vem para nos alcançar em vários aspectos. Os teólogos ficam numa briga que ela é complementar, e os caras ficam discutindo, né, que é a chamada dicotomia e tricotomia, né? Não, o ser humano tem duas partes, o ser humano tem três partes. Eu vou resolver isso agora, tá? As duas coisas estão certas. Nós somos feitos de duas matérias, uma sobrenatural e uma natural. Agora, nós também somos tricotômicos, nós temos três partes, porque a sobrenatural é dividida em espírito e alma, e a natural em corpo. Então, nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos no endereço chamado corpo, carne. E aí, a ministração que vem da parte do Senhor vem para alcançar todas estas áreas, espírito, alma e corpo. E aí, a importância da gente conhecer, não pelo intelecto humano, mas por revelação, a totalidade da cruz. E a gente vai conhecer isso ao longo da vida. A cruz e a obra da cruz é completa, é cabal. Mas o quanto dela nós nos apoderamos, o quanto dela você já se apoderou, ou está se apoderando, não é verdade? Então, eu descobri uma coisa, que a alma é escudo do espírito. E aí uma alma enferma vai acabar gerando um espírito oprimido. Por isso a importância da gente tomar posse de tudo que Jesus trouxe na cruz, a nível de cura, não só física, mas no sobrenatural, alma e espírito. Eu completei esse ano 29 anos de ministério, do qual a maior parte foi na área de cura, né? Cura física, cura emocional e crescimento espiritual. Agora, como que se dá esse processo? Se dá por meio de conhecimento a nível de revelação. Se você não consegue identificar, em primeiro lugar, as áreas a serem tratadas, você não tem como fazer um diagnóstico. E muitas vezes essas áreas a serem tratadas, ou até melhor, na maioria das vezes, tem que ser por revelação, no sentido de que você viu a palavra de Deus falou com você, ou de maneira profética, ou através de sonhos, ou simplesmente através de circunstâncias que você revive de tal maneira que você fala: meu Deus, eu tenho tal problema na minha vida, eu preciso resolver, certo? E aí surge uma coisa que a gente chama de mapeamento espiritual. Nos anos 90 isso foi muito popularizado, né? Então, o que acontece? Muita gente acha que libertação é expulsar demônio, não tem nada a ver. Sabe? Na maioria dos casos, 30% é demônio, 70% precisa de quê? De reeducação espiritual, precisa de crescimento espiritual. E a libertação se dá nesses 70%. Os 30% se repreende e vai embora. Agora, se os 70% não muda, o ambiente continua propício para aquele demônio voltar e trazer uma tropa pior do que ele. Não é verdade? Então muita gente ingressa num processo superficial de transformação, mas tende a voltar às velhas práticas do passado e acabam abrindo portas novamente para as enfermidades e até para as maldições que já tinham sido canceladas. Mas a pessoa vai abrindo brechas de tal forma que o ambiente fica propício, né? Então, o primeiro passo para essa restauração de uma alma ferida, até baseado ali em Isaías capítulo 1, verso 6, é
assumir que as suas limitações são responsabilidade sua, nas quais você é totalmente incapaz de resolvê-las. Então, Isaías descreve o seguinte, que o povo tinha feridas, não amolecidas com óleo, não espremidas e não atadas. Ele fala desse processo da cura. E o primeiro passo é reconhecimento de feridas e assumir a responsabilidade sobre elas. Então, bota aqui, número 1, mapeamento espiritual. Reconhecimento de feridas. 1. Mapeamento espiritual, reconhecimento de feridas. É o primeiro passo. Você vai no médico, o que o médico vai fazer? Diagnóstico, ele pergunta onde dói, ele vai do sintoma à enfermidade, tá certo? Do sintoma à enfermidade. O sintoma não é o problema, tá? O sintoma é o sinal de alerta de que tem um problema. E aí ele segue o sintoma até a raiz do problema. Então, o primeiro passo é esse. Você pode fazer isso agora. Enquanto pega um papel, pega uma caneta, eu vou entrar em algumas áreas. Mas você pode aí já rascunhando, dizendo, esse é o meu maior problema, essa é a área que me incomoda, isso rouba minha paz, isso me leva à beira do abismo. Sabe? Coloca, dá nome a essas coisas. Tá? Esse papelzinho é só teu. Amém? O que acontece? Ao identificarmos e reconhecermos esses pontos, a gente começa o processo de transformação, que vai levar a gente à resolução dos problemas de uma maneira completa e poderosa. Tá? E aí Deus começa a trabalhar, certo? Eu costumo dizer que dentro da gente, a gente tem os famosos quartos escuros, fechados às 7 chaves. Né? Nem tudo que a gente guarda nos nossos tesouros, nossos cofres, são tesouros. Né? Nem tudo que a gente guarda é ouro. Tem gente guardando coisa aí podre, morta, que precisa se livrar da maneira correta para isso. O que acontece? Você precisa reviver isso. E Deus vai te conduzir a essa autoavaliação desses traumas, né, que aconteceram no passado até o dia de hoje, para que você também tome um posicionamento espiritual, certo? Então, isso vai te levar a um processo automaticamente de crescimento espiritual. Né? E com certeza o caminho disso vai ser o perdão. E o perdão não é você querer perdoar, estar a fim de perdoar ou conseguir perdoar. É você reconhecer tudo isso, ó Deus, eu não quero, não consigo, não estou afim, não posso, não vou, mas preciso. Vai se achegando a Ele. Eu quero aqui, o Workshop Neemias, ele é um curso completo, né? Ele tem aí mais de 40 vídeos à sua disposição e esse ano a gente vai começar uma turma relâmpago na segunda-feira, onde eu vou atendê-los com 21 encontros pelo Zoom. Tá? Então eu estou abrindo esse final de semana uma turma relâmpago, porque já tem alguns inscritos já desde o ano passado esperando isso. Mas eu quero trazer para você aqui 7 áreas. A primeira área que eu quero trazer, né, das 21 áreas citadas ali no livro de Neemias. Grande abraço para minha sogra que está chegando aí, contei nossa história, né, da história de como surgiu Neemias na nossa vida, né, Ana? Então, primeira área a ser mapeada, tá? Então você pode botar aí, ainda no número 1, você pode botar aí, bota de novo 1, põe visão do futuro. 1, que é dentro do mapeamento espiritual, tá? 1, visão do futuro. Gente, Deus tem um futuro planejado para nós. A Juliana falando, gostaria muito de participar do curso. No final da live eu digo como vai ser possível, tá bom? Deus tem um futuro maravilhoso planejado para nós. Aleluia. E esse futuro, Ele planejou
desde a eternidade passada. Tá? A Bíblia nos fala lá em Efésios que Ele preparou para nós boas obras para que nós andássemos sobre ela. E Ele preparou isso desde a fundação do mundo. Então, a gente tem que ter uma visão de Deus desse futuro. A questão é, quais os teus pensamentos a respeito do teu futuro? Quando eu olho para determinadas circunstâncias da minha vida, ou você da sua, a gente tem, humanamente falando, incertezas, medos, ansiedade. Quais os motivos? Diante de uma visão do futuro que assolam a tua alma. E aí, que desordens causam esses medos dentro de você, que te impede de enxergar o futuro glorioso que Deus tem planejado para nós como noiva dele. A questão é que o futuro ele também pode se tornar um lugar de idolatria. Muitas pessoas que reconstruiu lá os muros de Neemias, que eu conecto com essa história aqui, a parte do muro, que era o muro norte, era voltado para Samaria, e a palavra Samaria oriunda também da palavra semer, de sêmen, de vida, de projeção de vida. Só que muitas vezes, ao invés do nosso futuro ser um lugar profético, porque o futuro, gente, não é simplesmente a manifestação de um tempo que vai de vir, mas ele é um lugar e Deus já está lá. E quando Deus fala o que Ele planejou para mim e para você de maneira profética, quando Ele fala profeticamente e a gente toma posse e recebe isso pela fé, o que acontece? Nós nos posicionamos lá. Rei Tarabassudeka. E quando nós recuamos pelo medo, pela decepção,